Primeira parte, a gente tem aqui a parte cadastral de empresas, onde a gente pode habilitar a empresa para ser um cliente ou fornecedor. Isso aqui é o que dá permissão para ela fornecer material ou serviço, ou até comprar produtos. Então aqui é o centro de custo, onde é desmembrado o centro de custo em processos, e dentro daquele processo as funções. Depois nós temos turno e calendário. Aqui nós temos a possibilidade de criar vários turnos, e o calendário não útil, podendo suprimir aquelas datas de recesso e feriados, que são desconsideradas no calendário Fabril. Colaborador, onde são definidos o colaborador dentro daquele centro de custo, daquele processo, e para aquela função, tá? Por exemplo, calendaria. E também os turnos aqui, que aqui o operador vai atuar. Usuário, bem como as suas permissões de acesso ao sistema. Então nós temos aqui os tipos de usuário, que eu posso atrelar aquele usuário, né? Então aqui é o tipo de perfil de acesso. Lembrando que o usuário aqui, quando a gente vai fazer a inclusão, a gente faz a busca na lista de colaboradores. Depois nós temos aqui cadastro de perfil de acesso, podendo incluir novos perfis, marcando e desmarcando em quais telas será permitido, né, aquele usuário acessar. Depois nós temos também fornecedor, então aqui a gente busca o fornecedor. Qualquer categoria, no caso matéria-prima, você pode cadastrar e selecionar aquelas matérias-primas que já estão pré-cadastradas e o lead time de entrega. Ou também a gente pode, no caso aqui operação não já é um serviço e não um produto. Então, o lead time de fabricação desse serviço. Depois nós temos aqui cliente, mesma coisa, categorização de clientes, equipamentos de produção, máquinas e ferramentas, bem como também o turno que essa máquina opera, e os componentes da máquina, a característica e o plano de manutenção. Depois nós temos também a parte de instrumentos de medição, mesma coisa, com a única diferença que não temos turno, ele é aberto ao uso em qualquer horário. Nós temos também aqui o plano de calibração. Depois a parte de produto seria a categorização de produtos dentro do sistema, que tipo de produto eu ofereço para os meus clientes, então tenho vários tipos, para depois a gente fazer o levantamento de custo por classe, família ou grupo. Eu tenho matéria-prima também, então tenho aqui norma, classificação, tipo e dimensões. Eu consigo acessar os níveis apenas dando dois cliques aqui. Tá? Então, consigo fazer vários acessos aqui. E depois de matéria-prima, a gente tem a parte de custo, que são as entradas atualizadas de custos de insumos no processo, para que a gente consiga fazer levantamento de custo e precificação de produto. Continuando aqui, nós temos a parte de engenharia de produto, onde a gente faz cadastro de toda a documentação, manuais, procedimentos, fluxos, desenhos. Né? Então, eu consigo também acessar aqui essa etapa e consigo, inclusive, fazer a revisão do documento. Por exemplo, eu tenho aqui revisão 0, se eu for revisar aqui, ele vai subir para 1, e aqui eu vou fazer o anexo do documento e manter o histórico aqui. Depois disso, eu tenho a estrutura de produto. Então, é nessa estrutura de produto que eu faço o link com a documentação previamente cadastrada. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Se eu clicar nesse segundo nível aqui, é o nível de desenho, depois eu tenho aqui o nível de subconjunto, nível de conjunto, ou até mesmo o nível de material, que é esse nível aqui. Então aqui eu determino várias informações, que é a estrutura do produto. Depois aqui eu determino o escopo do produto. Então, aquele item a ser fabricado dentro da estrutura, quais são os escopos que eu tenho, que essa peça vai passar. Eu posso colocar aqui novos escopos aqui, e dar um OK, eu vou incluir, ou até mesmo eu posso transferir um processo para um processo externo. Então, no caso, operação de serviço, eu venho aqui, coloco pintura como processo externo. Assim, eu habilito esse processo desse item para ser terceirizado e comprado externamente. Configuração é um módulo de cadastro configurado. E aqui são os modelos e variáveis. Então, eu consigo definir os modelos que eu tenho daquele produto específico. Então, eu tenho esses processos nesse item, na estrutura do produto, e tenho esses modelos aqui. E aí que eu defino as variáveis que eu quero controlar futuramente. Então, se eu tenho aqui no processo de corte uma variável do modelo, dentro do modelo azul, nesse item, tem essa variável de 200 milímetros que eu quero controlar. Então, aqui eu faço esse tipo de controle. Agora nós temos aqui o módulo de engenharia de processo. Esse aqui é um processo especial, então eu vou abrir aqui um processo de soldagem. Por exemplo, nós temos aqui
uma junta que a gente precisa cadastrar, não está cadastrada ainda, né? Então eu venho aqui, ó, eu coloco a localização. Se eu quiser saber qual que é o comprimento da junta, eu faço aqui uma calibração prévia. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1000, ok? A partir de agora eu consigo aqui saber qual que é o comprimento. 545. Defino o tipo de junta que eu quero, qual posição, aqui, vou incluir e ok. E ele vai gerar essa junta aqui. Além de tudo, eu tenho aqui também as EPS, que são os procedimentos de soldagem, inclusive separado por norma. Tenho também as qualificações dos soldadores, que é uma tela similar. Tá? Então, são as qualificações dos soldadores. Inclusive, a gente consegue colocar a imagem do soldador, separado por nome aqui, inclusive. Nós temos aqui a parte de roteiro, que é a sequência de fabricação. Então, por exemplo, se eu tenho aqui essa peça, todos esses processos, então aqui, dentro daquele modelo, eu defino qual vai ser a sequência. Inclusive, eu posso inverter a sequência de fabricação. Feito isso, eu consigo aqui também definir a ferramenta, tipo de função que vai estar naquela operação e definir o tempo de fabricação aqui. Dou um cadastrar e ele vai cadastrar uma nova etapa. Inclusive, eu consigo colocar uma imagem aqui também daquela operação. Aqui eu tenho um visualizador que mostra também que tipo de processo que é interno ou externo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um processo externo aqui, ó. Depois do roteiro eu tenho aqui o plano de compra, eu tenho aqui o plano amostral, primeiramente. São as amostras, como são definidas na qualidade, e tem também o plano de controle, parecido com o roteiro, com a diferença que aqui são definidas as inspeções. Então eu tenho aqui duas inspeções nesse processo, preparação dimensional, a medida aqui é 100, aqui dentro desse modelo azul eu tenho essa inspeção aqui, se eu quiser incluir, ela já está inclusa aqui, ok? Eu determino também, mesma coisa, o instrumento que vai ser utilizado, a função que vai fazer a inspeção, e aqui o tempo que vai levar aquela inspeção. Algumas informações complementares, vem aqui na descrição. Agora aqui a gente tem área comercial, então aqui você lança os pedidos. Então aqui ele faz o levantamento de todos os itens que tem dentro daquele pedido, inclusive por modelo. Ele, conforme você seleciona, ele faz o cálculo automático do preço. Tá? Zero. Deixa eu pegar aqui, ó. Zero. Mas se eu pegar esse primeiro que tem custo, ó. Entendeu? Então ele já faz o levantamento do preço real de produção. E conforme eu seleciono aqui, eu posso incluir esses itens aqui dentro do pedido. Então esse aqui é o que determina o que foi incluso no pedido, que precisa ser fabricado. Ao lançar o item, ele levanta todos os materiais automaticamente, por tipo de material, norma, então ele já faz o levantamento. Então vamos aqui agora para a parte de requisição. Então todos os materiais que estão dentro do pedido, eles são requisitados automaticamente. E aqui é onde você vai fazer a solicitação de compra baseada nessa requisição por pedido de material, quando é gerado lá no comercial. Então você gera aqui pedido, no caso aqui nós não temos nenhum. Tem aqui, ó, um serviço aqui para solicitar. Toda vez que é solicitado o serviço ou material, ele sai daqui da lista. Aqui a gente tem a carteira de todos os itens que foram lançados na fabricação. Eu consigo organizar por ordem. Inclusive esse item ele está dentro, né, o item 4933, ele está dentro desse pedido aqui, que é o 14, a ordem 14. Se eu quiser acrescentar esse item dentro da ordem, eu venho aqui, dou incluir um ok, ele vai para dentro da ordem. E aí ele fica disponível para poder fabricar o produto. Aqui, a parte de compras, então nós temos alguns materiais para serem comprados, temos algumas ordens ali em aberto. Se eu der dois cliques em cima da operação aqui, e eu for na parte de serviço, tem dois serviços aqui que já foram solicitados dentro daquele pedido de compra. Se eu clicar aqui em exportar, ele vai pegar esse serviço, bem como as suas inspeções, e vai gerar um arquivo com registro de compra para ser enviado para o fornecedor. Deseja enviar? Não quero. Deixa eu vir aqui dentro de downloads e pegar o registro de compra. Ele tem aqui
os dois serviços e as inspeções para cada tipo de serviço. Matéria-prima, a mesma coisa. Depois disso, eu tenho que ir a parte de recebimento. Então, eu não tenho nenhum material aqui. Deixa eu ver se tem algum material aqui. Nada também. Nada também. Aqui nada também. Eu tenho esse material aqui para... Deixa eu ver se já está recebido. Já está recebido, está aprovado. Ó. Então eu tenho todas as inspeções de materiais pré-cadastrados. Então esses materiais aqui eles são inspecionados de acordo com o que temos aqui no sistema. Materiais. Então cada tipo de material tem uma inspeção. Ele pega essa inspeção e cria uma necessidade quando o material é comprado. Essa inspeção é realizada aqui, que você faz a inserção de documentos, anexos, na parte de recebimento. Então as aprovações, eu tenho vários materiais, então aqui ele já gera a rastreabilidade daquele material, que fica computado dentro do sistema. Esses materiais são gerados, as rastreabilidades desses materiais são geradas aqui no sistema, tá? E os armazéns também. Depois eu tenho aqui a operação, são os itens que estão em fabricação, inclusive criaram um relatório prévio. Aqui eu tenho quantidade total, uma em operação e uma a fabricar, 20 no total, 5 em operação e 15 a fabricar. E aqui nenhuma em operação, 20 e 20. Se eu quiser imprimir a ordem de operação, eu venho aqui em ficha, clico ali em cima, dou um atualizar. E aqui ele mostra a ordem de operação. E também ele pode gerar as etiquetas também, que são dados utilizados para baixa via aplicativo. Então aqui, inclusive, eu determino o plano amostral, o turno que vai ser fabricado, essa peça, o prazo que eu quero, ele já faz toda uma pré-análise. Inspeção já mostrei. Então aqui a gente consegue fazer o cadastro das causas preliminares para poder ser utilizado no aplicativo quando houver uma não conformidade. Depois eu tenho aqui a parte de plano de ação, então de acordo com os problemas identificados através do aplicativo, as não conformidades, eu consigo gerar um plano de ação baseado no Pareto. Esse Pareto é baseado no custo da causa. E depois eu consigo incluir aqui várias ações. Essas ações, elas são... Você consegue atrelar ela a funções, a pessoas, aqui dentro do sistema, o prazo que vai acontecer, o que vai ser feito e como. E aqui no recurso, por exemplo, se eu clico em pessoa, ele já busca quem é a pessoa que cometeu aquele problema dentro nas operações que obtiveram aquela causa preliminar identificada e pré-cadastrada para aquele período do mês de 10 de 2025. Então, ele faz por agrupamento. Se eu selecionar aqui o equipamento, quer dizer que foi gerado problema na guilhotina equipamento 5. Material de recebimento 97, raçadade 1 e assim por diante. E aqui eu tenho parte de relatórios. Então eu tenho relatório de causa, 89. Eu tenho esse custo de causa desse relatório. Eu tenho causa Pareto desse mês 10. Eu tenho esse custo de causa Pareto. Inspeção. Eu tenho o custo de inspeção. Eu tenho aqui também logístico, o quanto custou. Eu tenho aqui material por posição. Eu tenho aqui não qualidade do ano de 2025. Eu tenho aqui previsto realizado. Retrabalho 2025. Por
processo. E o custo por roteiro. E por fim, o nosso módulo de IA que nós estamos desenvolvendo. E a parte final, painel de gestão. Temos 3 telas aqui, são organizadas por ordem de operação, se aquele processo é externo ou interno, e se ele foi terceirizado. Nesse caso, não tivemos nenhuma terceirização. A fase, quantidade em operação, daquela operação, quem foi a pessoa que teve a inspeção reprovada. Tivemos uma reprovação e um retrabalho. O roteiro reprovado foi pelo Adriano Campos. Roteiro 33, inspeção 33, na máquina E05 Guilhotina. Temos também aqui uma visão geral de todas as ferramentas e máquinas avaliadas a sua capacidade de carga, de poder, e a sua ociosidade. No caso aqui nós temos, em outubro, por exemplo, nós temos aqui uma previsão dessas horas de trabalho. Outubro realizado, temos essas horas aqui para essa máquina que fica na expedição. E também temos um estoque de materiais em processo aqui, separado por peso, área e quantidade. Nesse caso aqui eu tenho 1 kg, 52 kg desse material aqui. Então, nesse caso aqui, 52 kg aplicados. Se quiser exportar, eu consigo também.